Olá meninas, tudo bem? Gente, deixa eu fechar a porta desse armário. O tema sobre hoje vai ser sobre o quê? Por que a importância das cicatrizes reconstruídas? Gente, qual a importância de uma cicatriz reconstruída? Gente, antes de formar aquela cicatriz, é feito muitos processos que dói, que machuca. Então a gente precisa entender, mas tudo tem um porquê. Hoje, tipo, eu tenho uma história que eu consigo impactar a vida de outras mulheres. Tá? Pelo meu testemunho, pela minha história de vida. Quem conhece meu testemunho sabe o que Deus fez na minha vida, o que aconteceu. Então, assim, é isso, mas há um processo. Então, eu vou ler para vocês, ó. Antes de passar pelo processo da cicatrização, olha só, gente, não é fácil. Vai haver dores, feridas espontâneas, mas é necessário passar por este processo. Gente, processo é dolorido. Eu estudo umas coisas aí, eu sei o que eu tô passando, tá? Num processo. Então, é necessário o processo, dói. Quando você mexe na ferida, dói e muito, tá bom? Então, é isso. As cicatrizes são uma resposta do processo cicatrização de feridas. Tá? Quando a gente faz uma ferida muito funda, fica uma marca. Eu tenho uma marca aqui no braço do corte bem fundo que eu fiz. Então ficou a cicatriz. Mas houve um processo, houve machucado, houve sangramento, houve dor. Mesmo assim na vida da gente, tá? Então assim, meninas, eu vou contar uma história para vocês de uma cicatriz do menino. Eu faço parte do documentário e eu tenho que buscar muitos fatos reais. Ele tinha uma cicatriz no rosto. Não tenha vergonha da sua história, da sua cicatriz, da reconstrução dela. E ele ia para a escola, só que era uma cicatriz no rosto muito feia. E tinha isso nos Estados Unidos. Fiz duas matérias. Eu li duas matérias, do Japão e uma dos Estados Unidos. E nisso, os coleguinhas dele tinham vergonha dele. Tinha alguns colegas deles que não gostavam de sentar perto dele, sentiam repugnância. Chegaram e até na diretoria, alguns pais, olha que é o mundo cão, não sabe o processo e julga, tá bom? Pelo que vê. Chegaram na diretoria para o menino não entrar junto com os meninos, ou entrar depois, ou entrar adiantado. Olha a que ponto chega o ser humano. A que ponto chega o preconceito, o julgamento do ser humano. Tá bom? Então vamos lá. O que aconteceu? Aí ele, um belo dia, resolveu contar para a classe o porquê daquela cicatriz. Ele falou, sabe por que eu tenho essa cicatriz? Porque eu fui tentar salvar minha irmã. Eles moravam no barraco, né? Teve uma infância difícil. E o Vicente foi tentar salvar a irmã. Aí o que aconteceu? Uma madeira de fogo caiu no rosto dele. Só que ele falou, eu não me importo com isso, porque eu salvei a minha irmã, a minha família. E quando eu chego em casa, a minha mãe abraça e fala que eu sou o meu herói. Então não se importe com a sua cicatriz. É cura, restauração na vida de alguém. Mesmo que alguém não se importe com isso. Tá? Então pense nisso. Processo de reconstrução. É um tratamento que veio depois disso, preparo, autoridade. Se não passar por isso, não tem história. Se você não passar pelo processo, tipo eu passei pelo processo, eu tenho uma marca aqui que eu posso falar isso com autoridade. Não tem história, não vai ter um sentido, você não vai mudar a vida de pessoas. E isso é importante. O valor de tudo isso é a transformação de vida de outras pessoas. Pense nisso, o valor de tudo isso é a transformação na vida de pessoas que você vai fazer cura, edificação. Então pense nisso. Se para algumas pessoas a sua história, a sua cicatriz não vale nada, para muitas vale ouro, tá bom? Não existe coincidência, existe propósito, missão de vida. Descubra o seu e segue em frente. Então não existe coincidência. Hoje eu vejo que aconteceu algo comigo que não foi coincidência. Hoje eu vejo que é para fortalecer a vida de mulheres espiritualmente, que estão mortas espiritualmente. Tá? Então precisamos saber disso. Podemos dar cicatriz reconstruída para sarar a transformação de vida de pessoas. O mais não é o talento, mas a unção que um grande poder na cicatriz reconstruída que você carrega. Gente, o importante não é o talento.
Mas a unção que você tem, através dessas feridas que foram cicatrizadas, na unção na vida de pessoas que carrega para reconstruir na vida de pessoas. É isso que você tem que colocar na cabeça. Eu quero contar uma história para vocês do Japão. O Japão, sabe como que eles reconstroem aquela peça quebrada? Com ouro. Ele pega aquela peça toda estourada, toda danificada e faz umas... Se vocês pesquisarem umas fotos, gente, vocês vão ficar besta com as fotos que tem lá. Ele faz toda aquela reconstrução, a coisa mais linda. Ele reconstrói aquela foto com ouro. Mesmo assim, é você na mão do seu Criador. Ele reconstrói a sua história com ouro. Então, pense naquele que te criou. Pense naquele que deu a vida por você, que você respira através dele. Porque se ele não te dá o respirar, você nem vive. E no Japão, eu gosto muito das culturas do Japão, dos ensinamentos do Japão, porque um professor lá é tratado com honra, com educação, com respeito. Eles dão maior honra para um professor. Então, assim, tem algumas culturas de lá que eu gosto muito. Cultura, assim, o que eles fazem. Você vê, uma peça tão danificada, uma peça que para muitos não tem valor. Eles se reconstroem com ouro. Quanto a sua cicatriz vale ouro para as pessoas que estão em hoje? Muitas vezes caindo numa depressão, muitas vezes perdeu o sentido, muitas vezes não tem mais forças para se levantar espiritualmente. Então hoje a minha história, eu vejo o que aconteceu comigo, o que Deus fez na minha vida, serve para curar a vida de mulheres, edificação. Então, gente, coloque uma coisa na tua cabeça. Você veio por um propósito. Nada acontece na sua vida por acaso. Tudo acontece por um propósito. Tá bom? Então, beijos e abraços. Por isso a importância do processo, a importância das feridas expostas. Mas depois que tudo isso passar, você vai ver que tem um porquê. Então, assim, qual a importância da sua para a vida de outras pessoas, para a vida de outras mulheres? Cada uma tem sua história, cada um tem sua missão e seu propósito. Para que a sua missão e seu propósito cumpra. Então, tudo que fere vai se tornar de ouro, de um grande valor. Espero o seu grande dia. Então, tudo que te feriu hoje, muitas vezes o processo que você está passando, futuramente vai se tornar ouro e grande valor um grande dia. Então, fique com essa live, com essas mensagens, meninas. Então, assim, pense nisso. Quando eu li essa matéria e eu vi essas peças no Japão, eu falei, meu Deus, mesma coisa é a gente na mão do Criador. Ele pega suas peças, ele pega seus cacos quebrados, que para umas pessoas não vale nada, mas para ele vale muito, para curar e restaurar a vida de pessoas. Edificar outras pessoas que precisam da sua história. Não importa como, mas se preocupe com pessoas que precisam de você. Beijos e abraços. Meninas.